TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Sai Bruno Ascenso, entra Gabriel Brondi. Gabriel Brondi que ontem, infelizmente, não conseguiu participar do nosso programa. O programa foi uma correria ontem, na verdade, né, Gui? É verdade, Vini. Aí a informação sempre pede passagem, a gente vai tentando encaixar aqui. Me caçaram. Aí, ó. Mas hoje o Brondi tá de volta. Ah, está de volta com tudo. O Gabriel Brondi, que assim como o Max Bon, daqui a pouco tira férias também, né, Brondi? Daqui a pouco tiro férias, dia 15. Aí, Pô, tá o cara chegando. ficou 2 semanas longe do programa, vai tirar férias de novo. 2 semanas. Nossos tava ouvintes doente. morrendo de saudades aqui. É. E as Brondettes, Brondi? Ah, o pessoal é meu fã, né? Eu tenho tanto homem quanto mulher de fã, né? Aham. Inclusive mandar um abraço aqui para as Brondettes, né? Que me amam. Mas eu volto logo. É só 15 dias corridos. O pessoal vai ficar sentindo Depois falta. eu tô de volta. Muito bem, vamos aproveitar enquanto o homem ainda está aqui com a gente. O relatório saiu ontem, né, Brondi? Como não foi possível a sua participação, a gente retoma porque segue muito atual. Aliás, a gente está falando de uma empresa que ontem tinha muita gente comentando no chat do YouTube. Vamos falar a partir de agora de MRV, Brondi. Exatamente, Vini. É um relatório do Itaú BBA, né? Que saiu anteontem, na verdade. Tá. Foi um relatório, ele citando aí uma mudança na carteira, né? Ele incluiu o Açaí 3 e a MRV na carteira e retirou a TOTS e a Suzano da carteira do Itaú para o ano de 2023, né? Para 12 meses. Então ele fez essa mudança acreditando, né? Que o pico da inflação e da Selic chegou. E foi exatamente isso que se confirmou com a decisão de juros, né, no Brasil. O Copom ele decidiu aumentar um pouco os juros no Brasil, né? Ele aumentou em 50 pontos base e citou em seu comunicado, né? O comunicado que era o mais aguardado, não a decisão era mais aguardada, mas sim o comunicado, citou no seu comunicado que essa alta de juros, esse ciclo de alta, né, já está no fim. Então, o Itaú BBA já previa isso, ele fez essa mudança na carteira e se deu bem, né? Porque a MRV ela subiu bastante ontem, né? Se eu não me engano, subiu 11 e poucos %. Hoje ela realiza um pouco mais normal, né? Porque ela subiu bastante na sessão anterior, né? E o Itaú BBA, ele se posicionou antes, né? Os analistas, eles se posicionaram antes e se deram bem nessa semana, né? Junto com essa alta aí que teve da MRV. E a tendência, Vini, é que a MRV ela suba ainda mais, né? Essas empresas de varejo... Diz o Itaú. É isso BBA. que diz o Itaú. O Itaú BBA ele diz, né, que essas empresas do ramo imobiliário, as empresas do varejo, elas devem se beneficiar, né, dessa perspectiva aí de que o ciclo de alta de juros ele esteja encerrando, né? E com esse comunicado do Copom, né, de que pode ter somente uma alta residual de juros, o Banco Central ele dá para o investidor, né, uma perspectiva de longo prazo, e o mercado odeia incertezas. Como o investidor também já sabe que o Brasil ele começou, né, a elevar os juros bem antecipadamente, né, em relação a outras economias, o investidor ele começa a realocar aí, seus recursos, né, os seus fundos em empresas de varejo, do setor imobiliário, e os analistas, né, eles olham com bons olhos para a MRV. Eles inclusive citam que a política ela deve, inclusive, independente do candidato que for eleito, deve ajudar a MRV, porque os dois candidatos eles apoiam, né, programas que viabilizam aí casas, né, para as pessoas mais pobres. Então, isso também é citado pelos analistas do Itaú BBA, não só essa perspectiva de que o ciclo de alta de juros ele esteja encerrando, mas também de que os dois candidatos que estão na frente, né, na corrida eleitoral, os dois apoiam um programa de habitação, né, para pessoas mais pobres, e isso deve causar aí bons ganhos para a MRV no futuro, Vini. Ô, Brondi, você acha que é só você que traz gráficos aqui? Ah, é? Ah, então agora eu vou te surpreender, ó. Põe aí na tela, Leozinho. A minha tela aí pro nosso Brondi, ó. Olha aí o gráfico de Olha aí, MRV. meu. Esse aqui é TC Cotações na cabeça. Aí sim, Ó, hein? eu peguei aqui, ó, o gráfico. Deixa eu ver se eu peguei o certo também. Não, peguei. É o semanal aqui, ó. Boa. Então você tá vendo aqui, ó, que tá selecionado o 1S, que é o gráfico da semana. Boa. Então tá aqui no dia 29... O papel estava mais ou menos sendo negociado na faixa de R$ 9,23. E Perfeito. hoje já está aqui em 11,46. Realmente, ó, repara só como você tem informações completas aqui no TC Cotações. O papel abriu a 11,25,
chegou na máxima de 11,49, então você vê que agora tá perto da máxima, né? Tá 11,46, mas realmente teve um momento aí que chegou a 10,52, na mínima do dia. Agora o papel se recupera, Bronte, tá operando no verde, MRV nesse momento, alta de 1,87%. E pode olhar, Vini, esse é o semanal, né? Esse é o semanal. É da semana, Isso. essa semana, início da semana e final, agora. Isso. Pode ver que o gráfico ele começa a subir exatamente na metade, né? É que bem foi, aqui mesmo, tá Foi certo. exatamente quando teve a decisão de juros do Copom. Exato. O comunicado do Copom, né, animou bastante o mercado para as varejistas e para o setor imobiliário, e isso fez com que a MRV ela desse esse salto aí, né? E agora tá operando próximo aí dos 11,50. Exatamente, mas quem entende de gráfico mesmo aqui é o Bronte, e eu coloquei aqui o gráfico que o TC Cotações libera pra gente, libera pra todo mundo, né, que é cliente do TC. Tô te apresentando aqui a plataforma. O Bronte traz sempre a sua análise agora, porque para além do preço que eu tô te mostrando aqui ao vivo, você tem um preço-alvo estipulado pelos analistas do Itaú BBA, e agora, sempre com esse intuito, essa função educacional, o Bronte vai contar pra gente qual é o caminho que o papel ordinário de MRV tem que percorrer para atingir esse preço-alvo. Vamos lá, Bronte. Vamos lá, Vini. Pelo gráfico, né, o gráfico semanal da MRV, a gente vê que a MRV ela estava em uma tendência de queda forte, né, desde 2021, ainda continua nessa tendência, mesmo com essa alta nessa semana. A gente vê que o papel ele ainda está respeitando essa tendência de queda que já é primária no papel, ou seja, é a que vigora por mais tempo, né, é a que tem mais força no papel, essa tendência de queda. O papel, mesmo com essa alta substancial nessa semana, ele ainda não conseguiu romper essa tendência, mas está testando ela e pode estar próximo de rompê-la, né? Está testando ali essa linha vermelha que eu tracei no gráfico, né? Ele está testando. O Itaú BBA, o último alvo que eu encontrei pro papel MRV pelos analistas do Itaú BBA foi de R$12. Tá perto, teoricamente tá perto. Tá perto ali, né? Eu não sei se o Itaú BBA ele vai se reposicionar, porque esse alvo que eu encontrei, ele é de um relatório de julho. Eu acredito que o Itaú BBA ele vai divulgar um novo preço-alvo para o papel da MRV, né? Para 12 meses, mas atualmente está em R$12. Mas a gente vê, Vini, que o papel ele reagiu, né? Ele estava caindo bastante, ele chegou a atingir o patamar ali dos 7,50 e agora já volta ali para o patamar dos 11,50 nessa semana, né? E testa essa tendência primária de queda. Para o investidor que ele é mais conservador, com certeza ele vai esperar, né, nas próximas semanas um rompimento dessa tendência para entrar comprado no papel, né? Pelo estudo da análise técnica, o investidor que opera com base na análise técnica, ele deve esperar aí esse rompimento dessa tendência, essa tendência primária de queda, né? Porque rompendo aí sim o investidor ele pode ou esperar uma tendência mais lateral ou esperar realmente aí uma mudança de tendência de queda para uma tendência primária. Primária de alta. Não, para uma tendência de alta, na verdade. Por uma tendência de alta. Isso. Vamos para o nosso segundo gráfico. Bronte, o que você separou pra gente? Aí eu separei as médias móveis, né? Como eu sempre trago aqui, eu trouxe a média móvel mais curta em amarelo e a média móvel mais longa, né, em azul. E pelo que a gente vê, Vini, tá bem próximo de romper, né? A amarela, ela tá para cima já, ela já inclinou para cima, ela tá bem próxima de romper a azul. É outro indicador aí que o investidor teria que esperar, né, para entrar comprado no papel, se ele opera com base na análise técnica. Então, além do rompimento daquela tendência primária de queda que a gente viu, que eu demarquei em vermelho no primeiro gráfico, o investidor ele também teria que esperar esse rompimento que está bem próximo de acontecer. Então, para o investidor ele operar comprado, né, com mais segurança, aí, ele esperaria acontecer esse rompimento desse indicador média móvel, que é bastante importante. Rompeu a média móvel curta, de baixo para cima a média móvel longa, indica que o papel está em uma mudança de tendência para uma tendência mais altista. Já se romper, né, essa média móvel curta, ela romper a média móvel longa de cima para baixo, já indica ali uma mudança de tendência para uma tendência mais de queda, né, uma tendência mais baixista no papel. Como a gente vê aí, eu demarquei também um alvo, né, nos R$13. O papel ele tem uma resistência nos R$13, que ele pode atingir, se esse movimento de alta ele acontece aí nas próximas semanas, né, se continuar acontecendo, né, o papel ele pode voltar para os R$13. É o primeiro alvo que ele vai buscar, né, para depois aí ele tentar romper essa região e lá em cima buscar os 19,80. Mas para isso, o papel ele ainda tem que percorrer um longo caminho, né? E a gente ainda vai cobrir muito esse papel aí pela frente para ver se realmente acontece esse rompimento dos 13.
Ô, Brondi, o próximo gráfico que você traz aqui também tem um indicativo que aponta para essa reversão de tendência. Estou correto? Exatamente, é o índice de força relativa, né? A gente vê como o índice de força relativa também ficou inclinado, né? Ele rompeu a média móvel, que estava ali nos 40%, né? 40,65%, rompeu essa média móvel, inclinou bastante forte, né, para cima, bastante íngreme aí esse rompimento, o que é bastante positivo, porque indica que o papel está com uma forte pressão compradora, né, nas últimas semanas. Então isso foi positivo para o papel. E a gente tem que olhar outros indicadores, né? A gente tem que olhar como é que o mercado ele vai abrir segunda-feira, como é que o papel ele vai responder a próxima semana, para daí sim buscar um posicionamento de compra ou esperar mais um pouco aí, esses indicadores, tanto a média móvel quanto romper aquela tendência de queda, esses indicadores aí mostrar realmente uma posição de compra no papel. Mas por enquanto, como a gente está vendo aqui, está bastante positivo. O papel ele parece sim que nas próximas semanas ele vai ter uma força maior de compra, porém a gente ainda depende muito do fator externo, né? A gente viu hoje o payroll vindo bastante forte nos Estados Unidos, muita gente pensou que isso ia animar os mercados, mas acabou que desanimou um pouco os investidores, né? O payroll veio bastante acima, o mercado leu que mais empregos nos Estados Unidos dá mais margem para o Federal Reserve atuar, né? Subindo ainda mais os juros, porque esse medo de recessão ele sai um pouco de cena, né? E isso faz com que o Federal Reserve ele tenha mais coragem de aumentar os juros, então isso assustou um pouco os investidores, mesmo sendo um dado bom. Então o investidor também deve ficar ligado sempre aí no setor, no macroeconômico, né? No macroeconômico externo, que também está impactando aqui. No próximo gráfico, eu trago também um indicador chamado MACD. Esse indicador, ele prevê o que vai acontecer nas médias móveis. E pelo que a gente está vendo aí, né, o indicador ele já rompeu esse MACD, né, a linha azul, ela já rompeu a linha laranja aí que você vê na sua tela, de baixo para cima. E é um indicador que atua bem mais rápido do que as médias móveis. Então isso mostra que o investidor que opera por esse indicador ele já entrou comprado. Se ele olha só o MACD e olha ali, né, um pouco o índice de força relativa, ele já entrou. Porque esse indicador aí, quem opera usando esse indicador, é um indicador que dá um sinal antes da média móvel. Então eu trouxe ele também para destacar, né, que o papel ele realmente ele está mostrando aí uma reação. Porém, como a gente já viu antes aqui, né, um investidor que é mais conservador, ele vai esperar ali o rompimento daquela tendência primária, vai esperar o rompimento das médias móveis para entrar. Mas sempre ligado aí nesse alvo dos R$13, né? Talvez aí você, não sei como é que você faz sua relação risco-retorno, né? Você veja aí o patamar dos R$13 como um target ainda meio frio, né? Um target ali não tão atrativo. Mas o investidor também pode esperar aí o rompimento desses 13 nas próximas semanas, né? Enfim, eu não sei como é o seu perfil de investimento, né? Mas um investidor que quer ter bons ganhos no papel, ele esperaria também esse rompimento dos 13 para poder entrar, para buscar ali os 19,80 no futuro. Mas para isso, como eu falei, né, a gente ainda vai acompanhar aí bastante esse papel caminhando até o patamar dos 13 e depois rompendo, se romper, né? Nas próximas semanas eu trago aqui a atualização. Gabriel Brondi que fala olhando no olho do ouvinte, conversando com você e vai te apresentar agora o último gráfico, aquela tradicional comparação com o Ibov, certo, Brondi? Essa comparação é boa. A gente vê aí que a MRV subiu forte, né, nas últimas semanas. A gente vê como foi forte essa alta, né? Justamente porque acabou esse receio aí de que o Banco Central ele vai levar mais e mais as taxas de juros, né? Como eu falei antes, o mercado, os investidores, eles já previam um comunicado do BC falando que o ciclo de alta de juros ele já está acabando, né? E isso animou bastante o mercado e fez com que a MRV agora ela chegasse aproximadamente nos 0% em relação ao início do ano. Essa é a performance em relação ao início do ano de 2022. Então, pelo que a gente vê aí no gráfico, o Ibov estava subindo 1,25% em relação ao início do ano e a MRV estava subindo 0,32% em relação ao início do ano, no momento em que tirou esse print. Então, a gente vê o Ibov e a MRV agora
tendo um rendimento aproximado ali, os dois, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser as próximas semanas. Eu vejo comentários de analistas aí bastante positivo, né, nesse setor de imobiliário, varejo, mas a gente tem que esperar um pouco aí para ver como é que vai ser a reação dos investidores com esse cenário externo que ainda está bastante nebuloso. Valeu, Bronde, pela análise aqui. Realmente, MRV se recuperando rápido, né? A performance de MRV chegando perto aqui da performance do Ibovespa, o índice referência da Bolsa Brasileira. Bronde, muito obrigado, excelente sexta-feira para você. Na próxima segunda a gente está aqui de novo. Obrigado, Vini, obrigado, Gui, obrigado, ouvinte da TC Rádio e bom final de semana. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.